Rural Centro na cobertura do Confinar 2012. Com a gente agora Sérgio Dizem, um dos nossos palestrantes, também professor da Exalc. Sérgio, como que a gente pode montar esse cenário para quem está assistindo? Sustentabilidade e essa questão do confinamento, essa nova alternativa para o produtor rural. Bom, o fator-chave para a sustentabilidade é você ter o melhor uso, ou você maximizar o uso dos fatores de produção. E como no Brasil a base da produção é a pasto, e o pasto existe uma sazonalidade natural, quer dizer, durante a época das águas, a época do verão, você tem uma produtividade muito intensa, e na época de inverno e de seca, essa produção cai, então você teria uma oscilação entre a capacidade de manutenção de animais a pasto muito grande. Então você teria que ter um estoque de animais muito grande no verão e muito pequeno no inverno. E aí o que acontece? O confinamento, ele entra para suplementar na época de inverno, mantendo estável essa lotação e evitando que esses animais que ganharam peso no verão percam no inverno. Então dessa forma, você aumenta a capacidade de uso dos fatores de produção ao longo de todo o ano. Esse é o fundamento do confinamento. No Brasil, é diferente do confinamento europeu, do confinamento americano, que lá se fala num confinamento da vida toda do animal. É lá o animal entra e sai direto. No Brasil, agora está aparecendo alguns confinamentos que se usa durante 12 meses do ano, mas era normal você usar o confinamento de maio a outubro, de maio a setembro, de junho a novembro. Esse é o período que se termina o gado dentro do confinamento. E agora tem outras técnicas que não é o confinamento propriamente, mas é uma suplementação para outras épocas do ano. Agora, tudo isso precisa ser feito com base em cálculos. O cálculo de quanto custa fazer isso. Porque a gente tem, no Brasil, é um país extremamente competitivo quando a gente olha em termos de produção, de custos de produção, de sistema de produção. E hoje, até mesmo em qualidade, a gente oferta um produto de muita qualidade com um preço relativamente baixo. Isso tudo tem que ser observado de tal forma que gere para a sociedade benefícios, e isso é bastante praticável. Talvez os impactos ambientais de uma produção bem gerida no Brasil talvez não, no meu ponto de vista, tem impactos ambientais muito menores do que um confinamento europeu, do que um confinamento americano. Lembrando que para produzir o alimento, para transportar o alimento, para manter o animal na Europa, você tem imensos gastos em termos de emissão de gases na queima de combustível fóssil, porque é o combustível fóssil que vai plantar, que vai colher, que vai manter todo o processo produtivo do alimento que vai alimentar esse animal confinado durante o ano todo. Num país como o Brasil, o animal vai colher seu próprio alimento durante 8 meses do ano. Então você não tem o dispêndio disso. Agora, qual é a desvantagem que o pessoal aponta para o sistema brasileiro? É que o nosso animal demora muito tempo para ficar pronto. Como ele demora muito tempo, ele fica muito tempo comendo e emitindo gases de efeito estufa. Agora, se você acelera o processo, se você controla o processo, administra o processo de tal forma que com 2 anos você tire um animal com 17 arrobas, você tem o mesmo ganho com muito menos emissão do que nos países do hemisfério norte. Então, o confinamento ajuda a acelerar esse processo. A gente usa combustível fóssil para produzir alimento para o confinamento? Usa, mas evita que aquele ganho que a gente teve, que foi do animal a pasto, a gente perca no emagrecimento ou no aumento de tempo. Então você acaba tendo um ganho maior de eficiência em termos de geração do produto carne. A gente aqui no Brasil hoje, o mundo olha muito para a gente, para a nossa produção, especialmente a nossa produção de carne. O que é considerado a boca do mundo hoje é a China, mas além de consumir, eles estão produzindo também, né? Eles já estão se virando nesse meio. A China produz bastante proteína animal, sem dúvida nenhuma, mas ela nunca veja bem, o consumo per capita na China é na faixa de 3 a 4 quilos, dependendo da fonte que você pega. E isso é praticamente nada.
E isso já dobrou nos últimos 10 anos e a tendência é que isso continue. Então, mesmo eles produzindo uma quantidade significativa, ainda vamos dizer, é incipiente dada a demanda que eles têm para o produto. Então, eles vão ser sempre importadores. E isso é importante para a gente, porque é um canal interessante, é um país que interessa, a gente pode acelerar as trocas com a China, porque a gente importa muita coisa da China, então a gente pode trocar muita coisa e a gente vai ser sempre um provedor de alimentos para ele e a nossa indústria vai ter que ser competitiva para poder importar. Eu vejo que eu estou daqui uns dias dar uma palestra na África do Sul, num grupo que discute a produção de carne, e o título da palestra que eles sugeriram para mim é que o Brasil é o dragão da produção de alimentos. Então o Brasil, ele ocupa o espaço na produção de alimentos que a China ocupa para a indústria. Nosso crescimento, nossa possibilidade de crescimento, a nossa capacidade de produção, e isso a gente vê, capacidade de produção, a gente fala muito assim, mas é isso. Não, a capacidade de produção no Brasil, ela é fruto de uma série de fatores que são levados em conta. Começa da produção, do domínio da tecnologia por parte das universidades, da Embrapa, que isso é investimento de governo. Tem a parte dos empresários rurais brasileiros que têm absorvido essa tecnologia, feito bom uso e ano a ano tem aprimorado sua capacidade de gerencial. Você tem uma indústria, a gente pode ter brigas com a indústria, discussão com a indústria, mas a indústria brasileira de carne, ela é eficiente, ela consegue produzir, distribuir, colocar no mundo todo. E então todo esse processo da cadeia como um todo tem que ser visto como um passo vitorioso no sentido de produzir mais e melhor a um baixo custo ambiental. E com relação a essa questão da sustentabilidade, o produtor rural é muito ciente da necessidade de se respeitar essas normas para que possa atender essa produção de carne, essa demanda que o mundo vai esperar da gente até 2030, 2050. Ele é o cara mais interessado em manter a sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente na propriedade. Lógico, ele sabe que o patrimônio dele é a terra, é o meio de produção. Ele não vai querer colocar isso em jogo. E para ele ter acesso a mercados, ele tem que se conscientizar disso. Então, isso que eu digo, a evolução do eu acho que é muito interessante, aquela figura no passado do latifundiário, do produtor. Hoje, eu acho que dentro da agropecuária brasileira está havendo espaço para o empresário rural. Esse empresário é aquele que paga impostos, é aquele que paga bem em dia e dentro das normas, até acima do mercado para o seu funcionário. É aquele cara que tem consciência de que o patrimônio dele está vinculado à capacidade dele de respeitar regras. Então esse empresário que nós estamos vendo hoje é muito diferente do que a gente tinha 20, 30, 40 anos atrás. É outra pessoa, é outra geração. E a geração que vem vindo é mais ciente disso ainda. Excelente, Sérgio. Muito obrigada pela sua entrevista. Rural Centro na cobertura do Confinar 2012, seu gado no ponto.